Pessoal, responsabilidades dos pais existem muitas, não é verdade? Nós ouvimos todos os dias, em vários momentos, que ser pai também é assumir responsabilidade. E se existe uma responsabilidade importante para um pai e que torna-se decisiva a colocação em prática de tal responsabilidade torna-se decisiva para uma vida mais tranquila do seu filho, de sua filha, é exatamente a orientação que o pai deve aplicar em benefício aos filhos, a orientação profissional. Você concorda comigo? É evidente que ser pai é maravilhoso, que ser pai é desfrutar de momentos de alegria, de momentos de satisfação ao lado de seu filho, mas existem alguns momentos em que o pai, juntamente com a mãe, deve chamar esse filho para a realidade do mundo atual, né, para a necessidade de se ter um projeto de vida, para o mundo lá fora. Porque, às vezes, as crianças vivem num mundo particular, num mundo de até faz de conta, em que os cuidados paternos e maternos protegem aquela criança do mundo e dos perigos lá fora, mas existe aquele momento em que é preciso chamar essa criança na grande mesmo e dizer: olha, filho, é assim, é desse jeito. Estude, decida o que você quer fazer de sua vida, não para eu, pai, ter alguma vantagem, algum benefício, porque existem pessoas que têm na mente uma ideia distorcida da coisa, né? Eu dei ao filho para no futuro ele me recompensar de alguma forma. Não é bem por aí. O filho vai construir uma vida para ele viver. Você concorda? É claro que o pai vai se alegrar com o sucesso de seu filho. E esse é o espírito da coisa. E muito me entristece, eu como pai, eu como uma pessoa que lida diariamente com problemas dos outros, né, na nossa rotina de trabalho como técnico de segurança, e muito me entristece ver que em alguns momentos, em algumas ocasiões, os pais estão ocupados com muita coisa, estão ocupados consigo próprio, e muitas vezes a criança fica desnorteada, o jovem fica desnorteado, e que cada um de nós, como pais competentes e responsáveis, possamos ter em mente que nem sempre o nosso filho vai nos ter. Essa é a grande verdade. Tá bom? Hoje em dia você trabalha, você consegue manter a sua família de maneira que os seus filhos têm, muitas vezes, privilégios, benefícios que você nem teve quando criança. É a realidade. Acontece comigo, pode estar acontecendo com você, né? E é maravilhoso a gente poder oferecer ao nosso filho coisas que são boas para ele, né? Uma boa roupa, uma alimentação adequada, um lazer para esse filho. Mas é como eu falei, chega um momento em que se faz necessário dizer: filho, você está crescendo. E o fato de você estar crescendo implica dizer que você vai chegar a assumir responsabilidades. Não é da noite para o dia, não é como alguns pais que forçam. Aí, sexta-feira passada, até no programa da Rede Globo, passou uma matéria chocante de crianças trabalhando, né? O trabalho infantil ainda é uma realidade triste em nosso país.
Mas assim, aos pouquinhos, você com cuidado, com cautela, vai colocando na mente dessa criança a importância do estudo, a importância dele decidir o que ele vai fazer de sua vida e apoiar esse filho. Eu estava lendo uma matéria no dia de hoje e que me deixou preocupado. Olha só, deixa eu compartilhar com vocês para a gente chegar a um denominador comum e eu encerrar minha participação aqui. O programa hoje está cheio, tá? Foi feita uma pesquisa na cidade do Recife que chegou à seguinte conclusão. Na capital pernambucana, no mês de junho foi feita essa pesquisa, 26% da população entre 16 e 24 anos simplesmente não estudam e não trabalham. Entre 16 e 24 anos, 26% não estudam e não trabalham. Isso é sério. Isso é sério, isso é preocupante, isso é alarmante. Porque dia após dia se divulga que o mercado de trabalho precisa de mão de obra qualificada. Você tem ouvido, nós temos ouvido isso diariamente. E eu passo a responsabilidade toda para os pais? Não. Não. A responsabilidade com a educação dos filhos, nós sabemos que é uma responsabilidade compartilhada. Os pais têm responsabilidade, talvez a maior responsabilidade seja de fato a dos pais. Mas o governo tem a sua responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade. As entidades filantrópicas, as religiões, né, as denominações têm também a sua responsabilidade. Você, como participante de uma comunidade, você tem a sua responsabilidade. Então não perca. Quando houver uma oportunidade, não perca a oportunidade de chegar para um jovem e de saber dele quais são os seus planos, meu filho, meu amigo. Quais são os seus planos? Você está estudando? Porque às vezes se faz necessário essa abordagem. E às vezes a família, os pais, não estão dando essa atenção devida a uma necessidade que é primordial. O filho estudar, o filho se profissionalizar, para não chegar a um ponto em que esteja dentro desse índice aqui. Não estuda, não trabalha, vive dependendo da família. Não é que, às vezes, os pais até assumem esse peso, levam esse peso por muito tempo, sem reclamar, porque são pais. Mas se eu posso orientar meu filho, olha, filho, é desse jeito que você deve fazer. Você vai querer constituir família lá na frente, não vai? Você não vai querer constituir uma família? Então, orientar o jovem. Tá certo? Um abraço apertado desse que vos fala e não deixe de visitar o nosso blog, tá certo? Que nós sejamos cada dia mais melhores pessoas, melhores pais, melhores filhos. Você que tem o seu pai, aquele velhinho de cabelo branco, sentadinho ali, né, curtindo a sua aposentadoria, e você muitas vezes olha para aquele senhor idoso, olha para ele como se ele fosse uma figura decorativa ali na sua casa. Olhe para esse pai com mais amor, né? Você é privilegiado. Um abraço, fiquem com Deus.